Fala bateristas, sejam bem-vindos à Semana do Baterista. Eu sou o Roger Duarte e nessa semana eu vou te mostrar como sair do zero e ter fluência na bateria, melhorar o que você já sabe em um curto espaço de tempo. Mesmo que você não tenha bateria, mesmo que você ache que não tem dom para isso, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Mesmo que você ache que não tenha nenhuma coordenação. Nessa semana eu vou te mostrar que você pode ser um baterista completo e conseguir tocar tudo o que você quiser na bateria. Pode parecer impossível você conseguir fluência na bateria em 3 meses, afinal, 3 meses é muito pouco tempo. Então fica comigo até o fim desse vídeo que você vai ver que isso é totalmente possível. Se você seguir passo a passo o que eu vou te ensinar aqui, é impossível você não ter esse resultado. Galera, o que eu vou mostrar aqui para vocês é a minha experiência como baterista há mais de 16 anos, onde eu pude ver e testar em mim mesmo e em vários alunos o que funciona e o que não funciona. Sem teorias chatas, sem blá 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 e sem coisas complexas e desnecessárias que só vão te atrasar. Eu vi isso acontecer com muitos outros bateristas e com muitos alunos que chegaram até mim travados por aprender errado e cheios de vícios. Aprender bateria errado é muito fácil, galera. E o resultado disso é o quê? O baterista não consegue tocar no tempo, não consegue fazer um acompanhamento, se atrapalha todo na hora de fazer uma virada, não consegue tirar as músicas da igreja ou da banda que toca. Tocar com metrônomo então é impossível. Não tem agilidade para tocar qualquer coisa que seja levemente mais rápida e quando toca, incomoda. Quantas reclamações você já não ouviu acerca do baterista na igreja? Muitas, né? Sabe por quê? Porque não tem dinâmica nenhuma e quando toca o som fica irritante. Dá aquela sensação de só barulho, sabe? Hoje você vai entender o que é sair do baterista barulhento ou como nunca ser um. E ir para o baterista que dá gosto de ver tocar. Com uma movimentação fluente, uma dinâmica perfeita para qualquer estilo de música que você for tocar. E como eu disse, mesmo que você não tenha a bateria em casa. Galera, agora presta bem atenção. Por mais que 3 meses passe bem rápido, o resultado é real, mas não tem milagre, não tem magia. Você precisa entender a sequência exata do que eu vou te passar e seguir isso de verdade. Senão, não vai funcionar. Se você não entender o que eu vou te ensinar nesse vídeo, não vai dar certo. Então deixa eu te mostrar exatamente como esse método funciona e o porquê que ele funciona. Galera, quando eu comecei, eu fiz 3 anos de aula porque eu queria tocar na igreja. E eu não tinha bateria, eu praticava em casa numa bateria improvisada ali, mas mesmo depois desses 3 anos fazendo aula, eu fui tocar na igreja, só que a primeira vez que eu fui tocar na igreja foi um completo desastre. Eu não conseguia tocar dentro do tempo, eu ia fazer uma virada, voltava atrasado, derrubava a banda inteira, foi um completo desastre. E mesmo depois de todo esse tempo, desses 3 anos fazendo aula, eu ainda não sabia como aplicar aquilo que me passavam. Eu não tinha noção nenhuma de como aplicar aquilo na bateria. Depois disso, eu parei durante 1 ano. Foi como uma desistência para mim, eu fiquei bem desanimado mesmo. Foi aí que eu resolvi observar o que eu precisava, o que faltava para eu conseguir aplicar o que eu queria tocar na bateria. Então eu fui atrás de outros professores, de outros métodos, mas eu percebi que não era isso que faltava para mim. Toda vez que eu ia num novo professor, era sempre as mesmas coisas, sempre a mesma metodologia chata e complexa que eu também não conseguia entender. E isso me fez desanimar cada vez mais. Foi aí que eu percebi que todo aquele tempo não foi suficiente, não resolveu para que eu conseguisse aplicar tudo aquilo que eu esperava tocar na bateria. Galera, e o problema não era a falta da bateria. O problema era que o que eu aprendia não era suficiente para eu conseguir aplicar as coisas que eu queria na bateria. Não tinha nada alinhado com prática. Era somente teoria e os exercícios que eu tentava fazer, mas ficava tudo meio abstrato ainda para mim. Eu me frustrei muito, foi bem difícil, viu? Eu continuei as aulas. Tentei, depois de 1 ano, tocar de novo na igreja. Fiz uma nova tentativa depois de 1 ano. 1 ano, galera, você sabe o que é 1 ano? A sensação que eu tive foi de que todo aquele tempo que eu fiz aulas foi um tempo jogado fora, foi dinheiro jogado no lixo. De 2005 a 2008 foi o tempo que eu fiz as aulas. E na época eu pagava R$ 40 por mês, o que nem existe mais. Então nesses 3 anos foram gastos uma média de R$ 1.500, que no fim das contas não serviu para basicamente nada. Depois de 1 ano eu fiz uma nova tentativa de tocar na igreja. Dessa vez as coisas foram um pouco melhores, eu consegui acompanhar mais ou menos a música ali, mas ainda não era o que eu esperava. Mas o que mudou dos primeiros 3 anos para essa nova tentativa? Eu comecei a prestar mais atenção na bateria tocada, comecei a prestar atenção na bateria dentro das músicas. Porque apesar de fazer muita aula, a parte da percepção e da aplicação eram praticamente ignoradas. Ouvir as músicas que eu gostava e tentar tocar na minha bateria improvisada
foi me dando essa percepção. E quando eu fui tentar de novo tocar na igreja, eu já entendia melhor como era tocar uma música na bateria. E foi aí que tudo mudou. Eu percebi que para tocar bem, eu precisava ouvir, precisava de técnica e saber aplicar essas técnicas. Parece bem simples, mas não é quando você não sabe como melhorar o seu ouvido, a sua percepção, quais técnicas aprender e em quais momentos aprender essas técnicas e nem como aplicar elas. E ao longo desses 13 anos eu me quebrei muito para aprender da maneira mais difícil a como masterizar essas 3 bases. Mas eu tenho uma boa notícia, você não precisa passar por nada disso. Sabe por quê? Porque eu já passei por você. Você vai pegar o caminho pronto. É só trilhar, sem precisar passar por nenhum desses muitos erros que eu passei nesse caminho. Basta você seguir esse caminho que eu vou te dar agora e você pode acabar como essa aluna, que alcançou tudo isso em apenas 3 meses. E basicamente, ela nem praticava em casa. Ah, e ela também não tinha bateria. Qualquer baterista, independente do nível, só precisa de 3 coisas para conseguir tocar uma música. Seja qual for a música, seja qual for o estilo, só precisa de 3 coisas. E esse caminho é o ciclo das 3 bases, e eu vou te mostrar por que ele é eficiente. Primeira coisa, é o domínio das matrizes técnicas, que é de onde vem o movimento. Segunda coisa, domínio do movimento, que é a técnica em si. É otimizar o movimento. E a terceira coisa é a percepção para colocar tudo isso em prática na hora certa. Seja para tocar uma música, para tirar uma música, para improvisar. Então pega a baqueta aí e vamos para a batera. Ou, se você não tiver batera, pode praticar num pad ou em qualquer superfície. Agora você vai conhecer a matriz técnica, que é a fonte do movimento. É a primeira das 3 bases. É de onde parte o movimento quando você está tocando a bateria. A primeira matriz técnica são os dedos. Pode usar os seus dedos para fazer o movimento. A segunda matriz técnica é o pulso. O baterista utiliza bastante o pulso para executar movimentos também na bateria. Outra matriz técnica é no pé. Você pode usar o seu pé para fazer os movimentos. Também existe outra matriz técnica com o movimento de tornozelo. Bateria, é muito importante você ter o domínio de cada uma dessas matrizes. E eu vou te explicar por quê. Pega a sua baqueta aí, vamos voltar lá na primeira matriz, que é o movimento dos dedos. Pega a sua baqueta aí e tenta executar esse movimento aqui usando apenas os dedos. Ó. Bateria, perceba os detalhes desse movimento e tenta reproduzir aí da maneira que eu vou fazer aqui. Ó. Utilizando apenas os seus dedos. Ó. A gente usa apenas os dedos para fazer esse movimento. Ó. Você precisa ter a pinça, que é a pegada do dedo polegar do dedo indicador, e os outros 3 dedos, eles vão levemente abraçar a baqueta aqui e você vai firmar ela com a pinça e mover apenas os seus dedos. Ó. Esse movimento ele é bastante utilizado para dar agilidade ao baterista, velocidade e também na parte dinâmica. Você pode usar ele em ghost notes, que são notas tocadas em volumes mais baixos, mas ele é fortemente usado mais na questão de agilidade. Eu vou mostrar agora na caixa como funciona usar os dedos para você ter mais agilidade. Bom, batera, agora você pode entender o porquê talvez você não consiga tocar coisas mais rápidas na bateria. Esse movimento é a razão de você não conseguir tocar coisas desse tipo. Então você precisa sim dominar o movimento dos dedos. É a primeira matriz técnica. Agora a gente vai passar para a segunda matriz técnica, que é o movimento do pulso. Esse movimento aqui, ó.
O movimento de pulso ele é muito usado nas acentuações e para dar potência aos golpes. Seja em cestinas, seja em viradas, seja para você fazer as conduções, ele é muito usado para dar potência aos golpes. A diferença do movimento de pulso para o movimento de dedo é a seguinte. No movimento de dedos, a gente tinha a pinça segurando a baqueta e os dedos levemente flexionados aqui em cima e a gente movimentava apenas os dedos. Aqui a gente vai utilizar a pinça também, só que a baqueta ela vai ficar mais firme dentro da sua mão e você vai mexer apenas o pulso, não mais os dedos. Os dedos vão apenas segurar a baqueta de uma forma suave ali. Agora eu vou dar um exemplo prático de como funciona o movimento de pulso. Bom, galera, você pode ver que o movimento de pulso ele deixa a condução com uma dinâmica mais legal. Você pode ver que em vários momentos eu também utilizei o movimento dos dedos para dar um brilho a mais na condução. E é aqui que está o movimento do baterista que irrita todo mundo. Por quê? Ele não tem esse movimento de pulso aqui, então a dinâmica dele é praticamente zero. O movimento vem todo do ombro e do braço todo tensionado. Você já deve ter visto, né? Um baterista que toca e fica aquela coisa irritante, principalmente no som dos pratos. Você pode ver aqui que em vários momentos eu usei, como eu disse, o movimento de dedo e o movimento de pulso. Isso gera uma dinâmica maior. Eu tenho notas acentuadas e notas com mais agilidade devido aos dois movimentos mesclados. Vou dar um exemplo prático aqui para você. O prato tocado de um jeito irritante e depois o prato tocado com a dinâmica. A diferença é bem nítida e é aqui que a maior parte dos bateristas pecam. Até bateristas intermediários ainda costumam fazer esse movimento sem nenhuma dinâmica. Agora vamos para a terceira matriz técnica, que é o movimento do pé. Quando a gente inicia, é muito comum a gente achar que o movimento de pisar no pedal é um movimento com o calcanhar deitado. Esse movimento aqui, ó. Esse movimento, por mais que pareça natural, quando se aplica na prática, para você tocar grooves mais rápidos, você não tem a agilidade e a precisão necessária. Sem contar que até a força do golpe, a hora que você bater, não vai ser a mesma. A forma correta de você pisar no pedal é a seguinte. Calcanhar levemente levantado, você vai dividir o pedal ao meio ali e vai pisar com a parte da frente do pé. Esse é o movimento correto. A parte técnica vem quando nós usamos o tornozelo para executar movimentos mais rápidos, da seguinte forma. Perceba que eu levanto o meu pé para dar a primeira nota e logo em seguida eu abaixo ele para dar a segunda nota, dessa forma. Isso te possibilita tocar coisas como essa. Esse movimento de tornozelo é o movimento mais usado quando se trata de tocar notas mais rápidas. E ele também se aplica no pedal duplo. Vou dar um exemplo agora do movimento de tornozelo usando pedal duplo. Bateria, então se você quer ter uma boa precisão e conseguir tocar notas rápidas no bumbo, você precisa sim dominar os movimentos de pé e de tornozelo. Isso vai fazer muita diferença quando você for tocar aqueles grooves que você sempre quis. E isso serve para qualquer estilo musical, galera. Você vai usar esse movimento de tornozelo para tudo, seja para gospel chops, seja para rock, seja para ritmos latinos. Qualquer tipo de música, você vai precisar ter o domínio desse movimento. E a maioria dos bateristas se frustram por não saber
esse tipo de movimento e acabam desistindo por achar que é uma coisa surreal, impossível de você conseguir fazer. Galera, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês agora. Tocar bateria se resume a 2 movimentos: movimento alternado e movimento contínuo. O movimento alternado é aquele que você executa usando as 2 mãos ou os 2 pés, de forma alternada. Já o movimento contínuo é quando você faz o movimento unicamente com a mesma mão ou com o mesmo pé. E tudo que se toca, que se cria na bateria, é a junção desses 2 movimentos mais a técnica. Agora faz um teste. A partir de agora você começa a observar todos os bateristas de qualquer estilo tocando qualquer música. E você vai ver tudo isso que eu te expliquei aqui. Você vai ver movimentos alternados, movimentos contínuos e todas as matrizes técnicas. Só de você já conseguir perceber isso, eu tenho certeza que você já abriu a sua mente. Tá vendo, batera? Como não é uma coisa tão complexa, e você dominando tudo isso, vai ser capaz de tocar qualquer coisa. Agora, batera, vem a última das 3 bases, que é a percepção, que é quando você consegue perceber numa música todos os elementos, todos os movimentos que são realizados ali, e você consegue reproduzir, você consegue aplicar aquilo na bateria. É quando você aprende uma técnica e consegue aplicar ela na bateria da maneira que ela tem que soar. É quando você escuta uma virada e consegue reproduzir exatamente aquilo que você ouviu. Isso é a percepção. E quer saber da parte boa, batera? Todo mundo tem percepção. Você só precisa desenvolver ela. Batera, a sua percepção já está aí. Você só precisa fazer ela crescer. Desenvolver ela através de uma prática direcionada que contenha tudo o que eu te mostrei até agora. Galera, e é o nível dessas 3 bases que vai definir o seu nível como baterista. Você só precisa praticar e desenvolver cada uma delas. E em pouco tempo você vai estar tocando coisas que a maioria dos bateristas não tocam em anos de aula. Galera, agora vamos para a prática detalhada de cada uma das bases. Você vai aprender como desenvolver cada uma delas detalhadamente. Mas isso na próxima aula. É por isso que eu preciso que você entenda bem o que eu te passei nessa aula. Se for preciso, faça anotações, assista novamente, tire as suas dúvidas lá na comunidade. Na próxima aula, que vai ao ar agora, quarta-feira, você vai entender com detalhes, na prática, cada uma das bases. Aqui embaixo do vídeo está o link da comunidade da Semana do Baterista. Então clica aí, entra lá, para você tirar suas dúvidas, para interagir comigo, para eu te conhecer melhor também. E não esqueça, quarta-feira é a nossa segunda aula. Te espero lá na comunidade. Até a próxima aula e um grande abraço.